Hoje eu vi um vídeo de um rapaz falando que você precisa usar a ostentação para vender. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, o que ele quer dizer com ostentação? E ele disse logo em seguida. Ele disse, se eu tivesse que criar, talvez ele já tenha feito isso, né? Se eu tivesse que criar, começar agora, o que eu faria? E aí ele diz, eu pegaria 15 mil reais e compraria, e alugaria um Porsche, ou uma Lamborghini, uma Ferrari. Ele alugaria um carro e aí ele alugaria uma mansão para gravar vídeos para a internet para dizer que a vida dele é muito próspera e que é por isso que você tem que comprar o curso dele, porque se você quer ser próspero como ele, que tem um carro, que tem a casa, você tem que comprar o curso. Então é aquela coisa, né, de quem enriquece vendendo um curso para quem quer enriquecer. Esse é mais um vídeo da série Conteúdo Serial e eu comecei sem anunciar isso, porque o assunto estava muito na minha cabeça. Eu fiquei pensando, a pessoa que compra um curso porque tem uma outra pessoa ostentando uma mansão ou um carro e não pensa em nada do que está dentro do discurso, não se aprofunda, não reflete a respeito disso, ela nada mais é do que uma vítima de uma pessoa mal intencionada. E muitas vezes as vítimas de pessoas mal intencionadas, vítimas financeiras, elas querem o ganho rápido, elas querem o ganho fácil, elas querem o REC, elas querem o caminho mais curto. E é muito provável que se você ofertasse para essas pessoas um caminho um pouco mais difícil, mas com mais solidez, com mais tempo de duração, com mais, não mais certeza, mas com a segurança do peso da palavra, talvez ela não quisesse comprar, porque ela não queria isso, ela queria o caminho mais fácil, ela queria o caminho mais rápido. E a quem busca o caminho mais rápido, só acontece esse tipo de cilada, né? Você compra o produto ali e cai numa enrascada. Na verdade, você não compra nada. Você compra uma fantasia, você comprou uma promessa. Você comprou algum tipo de hormônio que liberou no seu corpo na hora que você viu aquela Ferrari ou aquela mansão ali que você pensou, vou ter também. Nossa, me imagino tendo isso. E aí você se identifica com aquela oferta porque você quer aquela Ferrari, porque você quer aquela mansão, e aí você compra aquele produto que promete aquilo dali em menos de 6 meses. E aí com um pequeno discurso de foi muito difícil para mim, mas você também pode ter esse carro aqui de luxo. Não estou dizendo que seja impossível, que eu acho imoral a pessoa que vende mostrando o carro. Não, eu acho muito interessante porque muitas pessoas lutaram bastante para terem os bens que elas têm. E às vezes elas querem mostrar, olha, eu consegui isso daqui. Você pode conseguir isso também. Mas aí você tem que se aprofundar no discurso. O que é conseguir aquilo ali também? Quais são as condições para se conseguir aquilo ali também? Não é só apertar um botão de um meio de pagamento que você vai conseguir fazendo o download de algumas aulas, aplicando meia dúzia de coisas, você vai conseguir aquele resultado. Muito provavelmente você não vai conseguir o resultado. O Érico Rocha, que vende infoprodutos, né? Ele vende aquele método, a fórmula de lançamento há bastante tempo. Ele não tem uma quantidade infinita de pessoas que conseguiram fazer 7 dígitos em 7 dias, 6 dígitos em 7 dias. Ele não tem uma quantidade infinita, ele tem uma quantidade que gera uma prova social suficiente para outras pessoas entenderem que também é possível para algumas delas. Então, considero razoável. Por quê? Porque existe uma quantidade enorme de pessoas que provaram que conseguem fazer através desse método. Eu usei esse método na empresa. Então, na minha empresa, a gente comprou o Fórmula de Lançamento. E o Fórmula de Lançamento tem essa promessa muito drástica, que é muito parecida com a Ferrari, com a mansão. Ilustra na pessoa que em 7 dias ela vai conseguir fazer mais de 100 mil reais de faturamento. Só que não leva 7 dias. Às vezes leva uma vida inteira. Às vezes a pessoa estudou a vida inteira para ser professor e de repente ela lança um curso de redação e fatura
no processo de lançamento de curso, ela leva 7 dias. No final do processo de lançamento, ela fatura 100 mil, mas ela não levou 7 dias para que isso acontecesse de fato. Isso é um gancho, isso é uma forma dele mostrar que o produto dele gera essa transformação. Mas não é um produto que de fato vai transformar a sua vida em 7 dias. 7 dias é um pedaço da etapa de todo o trabalho que você tem que ter. E pode ser um trabalho de uma vida inteira, pode ser trabalho de 6 meses, de 2 meses, mas vai ter um trabalho que vai demorar mais tempo. Esses 2 meses você não tira da cartola. Então você vende quentinhas e você resolve fazer o lançamento de como fazer comida congelada, porque você já está acostumado a fazer comida em lote, né? Então você resolve fazer um método, aí você já experimentou, já fez comida congelada várias vezes, viu quanto tempo a validade, você conseguiu registrar isso em algum lugar e você criou um método de como fazer comida congelada para a pessoa viver por 15 dias tendo comida congelada e não sucumbindo às tentações dos fast foods. E aí você vai lançar um curso disso. E aí você, com 15 dias de antecedência, colocou um dinheirinho no tráfego porque você, ou seu marido, ou você, ou a sua esposa, ou você, ou seu filho, ou você, ou seu amigo, se uniram e ele está cuidando do tráfego e você grava os vídeos. Vamos dizer que seja assim. Então ele fez o tráfego, ele fez a página, e aí você colocou R$2.000, e aí você transformou esses R$2.000 em R$50.000, porque você vendeu esse curso a R$1.000 para 50 pessoas. E aí você vai ter feito um 5 em 7. Mas aí numa segunda etapa, você vai fazer de novo, e ao invés de colocar R$2.000, você vai colocar R$20.000, porque você faturou 50. E aí você, desses R$20.000, usando todas as estratégias que você vai aprender com fórmulas de lançamento ou outra coisa qualquer, ou outro curso, ou outro método, ou outra fórmula qualquer, você vai colocar R$20.000 em tráfego para vender o seu curso de quinzena sem fast food. Pior nome que se pode ter para um produto desse. Mas você vai vender o seu curso quinzena sem fast food e você vai vender 100 unidades desse curso. 100 pessoas compram o seu curso. Cada uma paga R$1.000. Aí você vai fazer os seus 100 mil. Então você fez o famoso 6 em 7. Você fez o 6 em 7 em 7 dias? Você usou 7 dias de um período do lançamento e aí você, nossa, foram 6 em 7. Porque você conseguiu bater 100 mil. Mas não foi em 7 dias, foi muito mais tempo. Você passou por várias etapas. Só que é uma forma dele ilustrar que também é possível para você fazer 100 mil num período de lançamento que demora 7 dias. Então, em 7 dias, você consegue fazer R$100.000. Não está aí a sua formação acadêmica, não está aí a sua experiência de vida, a sua experiência pessoal. Não está nada disso. Só está um período de um lançamento, de uma venda. E aí você faz 100 mil nesses 7 dias. Quando você mostra um carro de R$1 milhão, uma casa de R$13 milhões, e mais não sei o que, uma roupa, um sapato caro, e a fivela do seu cinto da Salvatore Ferragamo, porque você tem muito poder agora, porque você tem muito poder financeiro, porque você consegue comprar tudo que você quer, porque você tem a liberdade de viajar para Roma, que você tem a liberdade de viajar para as Maldivas e que você tem a liberdade de ir numa loja comprar o relógio que você quiser e você vai lá e compra um Rolex. Você pode ilustrar isso, mas se o conteúdo for abaixo dessa promessa, se não for plausível, se ninguém tiver feito esse resultado, aí realmente é uma mentira. Você está vendendo um castelo de cartas, né? Vai cair aquilo dali. Então, provavelmente você não vai ter prova social. O tempo todo, o vendedor vai ter que vender para novas pessoas. Então, ele sempre vai ter que anunciar para o que a gente chama de público frio, porque o público quente dele sabe que não é exatamente o público quente que passou por lançamento, né? Não o público quente que consome conteúdo. Às vezes, corte de podcast
ou momentos em câmera lenta dele andando na direção do carro e abrindo close na mão do carro. Então, não estou falando desse público quente, eu estou falando do público que já passou, já comprou, né? O cliente. Você não pode vender, você não vai conseguir fazer, aquele cliente render no tempo, porque você não está vendendo nada. Então, ostentação na hora de vender, ela pode ocorrer dependendo do seu perfil. Assim, se você considera isso brega, ok, você não faça. Se você não considera brega, faça na medida que você considera que aquilo ali é um pouco da sua personalidade, da sua verdade, da sua nova realidade e você quer mostrar aquilo dali. Mas se o teu cliente depende de você mostrar o Porsche para ele comprar, se o teu cliente depende de você gravar o criativo na mansão com uma mega biblioteca que você nunca leu nenhum livro, se o teu cliente depende disso para comprar de você, é bem sinal de que o seu produto pode não valer porra nenhuma. Então, é muito provável que você não dure no tempo. Ou pode ser que você dure no tempo, pode ser que você faça milhões e milhões e milhões e milhões de reais e você invista em outras coisas, até no jogo do tigrinho, por exemplo. E pode ser que você invista em outras coisas. Eu tô brincando com isso, mas se você se propôs a vender um produto que ele não tem substância nenhuma, que ele não tem conteúdo nenhum, é provável que você também não se importe com os outros negócios que você vai fazer depois daquilo dali. Então, pensando que eu não estou falando com essas pessoas, pensando que eu estou falando com pessoas que veem outras fazendo esse tipo de manobra para vender produtos ou infoprodutos ou serviços, é difícil alguém vender serviço assim, se bem que tem, né? Corretor de imóveis, por exemplo, muitas vezes usa esse tipo de recurso, eu acho muito genuíno, porque conecta com o público que ele quer vender. Um corretor de imóveis que chega com uma Ferrari numa casa, num condomínio caríssimo, ele vai se conectar bastante com o público que quer comprar aquela casa, porque o público vai entender que ele sabe do que ele está falando e que ele não é só um vendedor. Né? Existe isso, né? Só um vendedor, é só um vendedor. Como se isso fosse pouca coisa. Então, eu tô falando para quem acha, para quem já viu que alugar carro caro, alugar casa cara, ou ter que ter o carro para poder vender, mesmo que não seja alugado, né? Você pegou tudo e colocou naquele carro ali, porque aquele carro é sua ferramenta de vendas. É sua única forma de vender. Um produto que ele não existe. Eu não tô falando de corretor de imóveis, eu tô falando de infoprodutor, que compra o carro e coloca no carro a única forma de atestar a própria autoridade. Então, se você vê que esse tipo de coisa acontece, pensa primeiro no seu produto. Pensa em melhorar o seu produto, em aprimorar o que você está vendendo. Depois, você pode colocar qualquer adereço que você quiser. Você pode colocar, sim, uma viagem, você pode colocar uma foto bonita, você pode fazer o seu vídeo em câmera lenta, abrindo a porta do seu carro, se você quiser, o seu carro de 2, 3, 10 milhões de reais. E a sua casa que tem uma porta de mais de 10 metros de altura, você pode fazer isso, mas primeiro se preocupa com o seu produto, para depois se preocupar com a embalagem dele, né? Realmente a embalagem é importante, mas se o produto for uma bijuteria barata, não adianta a caixa ser de uma joia preciosíssima, porque ninguém vai carregar a joia no dedo, as pessoas vão carregar, ninguém vai carregar a embalagem no dedo, as pessoas vão carregar a joia. Então é ela que tem que ter valor e não só a embalagem, embora seja importante também, mas não é o ponto crucial. Então, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, compartilha ele com alguém. E outra coisa, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre gravo vídeos e todo dia tem um vídeo novo meu aqui.